Olá, amigos. Evoluindo no raciocínio, chegamos aqui no nosso quarto bloco. Terminando nacionalidade na tela, observe, falando aí dessa figura chamada quase nacional. Quem é o quase nacional, professor? Bom, quase nacional é o português equiparado a brasileiro. Aquele que está amparado pelo pacto ou tratado da reciprocidade. É o português equiparado a brasileiro e amparado pelo pacto ou tratado da reciprocidade. Nós temos aí a sua previsão no artigo 12, parágrafo 1º do texto constitucional. Segundo esse dispositivo, na tela observe, nós temos aí que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, qual é a ideia traduzindo essa previsão que aparecem aí no parágrafo 1º do texto constitucional? A ideia é simples, a ideia é, se lá em Portugal, brasileiros puderem titularizar direitos que sejam inerentes aos portugueses, aqui no Brasil, portugueses também poderão titularizar direitos que sejam inerentes aos brasileiros. Se lá em Portugal, brasileiros puderem titularizar direitos que sejam inerentes aos portugueses, aqui no Brasil, portugueses também poderão titularizar direitos inerentes aos brasileiros, vírgula, mas aí você faz uma pergunta. Aqui no Brasil, portugueses poderão titularizar direitos que sejam inerentes aos brasileiros natos ou aos brasileiros naturalizados. Ora, meus caros, aqui no Brasil, portugueses poderão titularizar direitos, obviamente, inerentes aos brasileiros naturalizados. Por um motivo, repito, muito óbvio, muito lógico. Afinal de contas, se, por exemplo, o cargo de presidente da República ele é privativo de nato, isso é sinal de que um brasileiro naturalizado não poderia ocupar este cargo. Perceba, ele é naturalizado, mas ele é brasileiro e ele não pode ocupar esse cargo. Aí, se você equipara o português a nato, você está permitindo que um estrangeiro ocupe um cargo que é privativo de nato, sendo algo que nenhum brasileiro naturalizado pode fazer. E aí um estrangeiro poderia? Não tem lógica, não tem sentido. É claro que o português é equiparado a brasileiro, ele é equiparado a brasileiro o que, professor? Ele é equiparado a brasileiro naturalizado, ok? Ele é equiparado a brasileiro naturalizado. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Evoluindo no raciocínio, chegamos aqui agora na próxima previsão. Já terminamos aqui com isso o direito de nacionalidade, e agora vamos aqui enfrentando os direitos políticos. Ainda quero falar um pouco aqui de direitos políticos antes de partir para o enfrentamento das nossas questões. Então, antes de partir para o enfrentamento das nossas questões, vamos de maneira breve analisar aqui direitos políticos. De maneira breve, analisar aqui os direitos políticos. Professor, o que a gente tem que lembrar em relação a esses direitos? Eles estão do artigo 14 ao 16 da Constituição, lembrando que os partidos políticos eles estão no artigo 17. Então, direitos políticos vão do 14 ao 16, lembrando que partidos políticos estão no 17. E o que a gente tem que lembrar aqui em relação aos direitos políticos? Na tela, observe. Artigo 14, você tem aí direitos políticos, ele diz o quê? Que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tranquilo, sem nenhuma dificuldade, o artigo 14 não enseja dúvidas, não costuma ser muito cobrado em prova. O parágrafo 1º já tem uma peculiaridade. Ele fala de que da questão da obrigatoriedade do voto. O parágrafo 1º, ele diz que tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são, e aí como regra, o quê? Obrigatórios. Obrigatórios para quem edem? Para os maiores de 18 anos. E, excepcionalmente, eles são facultativos. Facultativos para quem, professor? Para analfabetos, para maiores de 70 e para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 e para os jovens de 16 e de 17 anos. 16 e 17 por quê? Porque são os maiores de 16 e menores de 18. Por isso que eu digo 16 e 17, por isso
são os maiores de 16 e menores de 18. Mas a regra é o quê? A regra é a obrigatoriedade do voto. Então, como regra, o voto é obrigatório. Apenas em caráter de exceção, o voto ele vai ser facultativo. Excepcionalmente, vai ser facultativo para quem? Para analfabetos, para maiores de 70 e para jovens de 16 e 17 anos. No parágrafo 2º, nós temos o que, professor? No parágrafo 2º, nós temos aí que não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. O que é isso, Éden? Eu posso colocar aqui como condições de alistabilidade, eu posso colocar aqui como condições de alistabilidade, ou seja, condições para que alguém possa alistar-se como eleitor perante a Justiça Eleitoral, é preciso ter nacionalidade brasileira, é preciso ter idade mínima de 16 anos e é preciso não ser conscrito. Ter nacionalidade brasileira, ter idade mínima de 16 anos e não ser conscrito. Quem é um conscrito, professor? Conscrito seria aquele que está no exercício do serviço militar obrigatório. Então, ter nacionalidade brasileira, ter no mínimo 16 anos e não ser conscrito. Lembrando aí que o conscrito é aquele que está no exercício do serviço militar obrigatório. Por isso que não pode alistar-se como eleitores quem? Estrangeiros, porque eles não preencheriam o requisito da nacionalidade brasileira, nem os conscritos. Eles não preencheriam o requisito de não serem conscritos. Já que eles são conscritos, eles não preencheriam o requisito de não serem conscritos. Eu acrescentaria aqui ainda o quê? Que também não podem alistar-se os menores de 16 anos, porque o mínimo é 16. Joia? O parágrafo 3º fala agora das condições não mais de alistabilidade, e sim agora condições de elegibilidade. Então nós temos aí no parágrafo 3º, não mais as condições de alistabilidade, mas sim agora as condições de elegibilidade. Não mais as condições de alistabilidade, e sim as condições de elegibilidade. E sim as condições de elegibilidade. E aí o parágrafo 3º diz, são condições de elegibilidade na forma da lei. Bom, nacionalidade brasileira, que além de ser uma condição de alistabilidade, como a gente viu, é repetida aqui como uma condição de elegibilidade. O pleno gozo dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, porque com alistamento eleitoral você tem título. E aí não adianta ter título com o inciso 3, alistado, se você, por exemplo, estiver com seus direitos políticos perdidos ou suspensos. Por isso que o 3 combina com 2, porque o 3 exige título, que é o alistamento, mas diz que não basta ter direitos políticos e eles estarem perdidos ou suspensos. É preciso que haja pleno exercício, ou seja, é preciso que haja plenitude do gozo dos direitos políticos. Além disso, o inciso 4 fala de domicílio eleitoral na circunscrição. O domicílio eleitoral é a sede política do cidadão. É o local onde ele está alistado eleitoralmente. E aí não se confunde com o domicílio civil da pessoa, porque a pessoa pode ter domicílio civil em uma cidade e domicílio eleitoral em outra. Ela pode morar em uma cidade e pode votar em outra, ok? Não tem problema nenhum, desde que haja vínculos profissionais, familiares. O Ministério Público Eleitoral fiscaliza isso, mas de modo geral, preenchidos os requisitos é permitido, ok? Na tela, filiação partidária é um requisito. Para se candidatar como regra tem que estar afiliado. E idade mínima. De que quantos anos, Éden? O inciso 6 traz aí as linhas A, B, C e D, várias idades para vários cargos. A melhor forma é através da ilustração e não da leitura da Constituição. Se você lê esses incisos, você só se atrapalha. Essas alíneas só fazem atrapalhar. Por isso eu prefiro colocar assim, idades mínimas 35, 30, 21 e 18. Você coloca aí 35, 30, 21 e 18. O que nós temos, Éden? Duas dessas idades só se aplicam para um único cargo. 30 é só para vereador, ou melhor, governador, e 18 é só para vereador. 30 é só para governador. Vou colocar o V aqui porque a gente lembra que o sombra, que é o vice, acompanha o titular. Então 30 é só para governador e 18 é só para vereador. 35 você vai colocar aqueles cargos cujos ocupantes já aparentam a idade mais avançada, que é o presidente da República e o seu vice, e são os senadores da República. E aí, meus amigos, com 21 anos você vai colocar o resto. Todos os prefeitos, com os vice-prefeitos,
todos os deputados, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, e ainda a figura do juiz de paz. Então, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital e juiz de paz. Lembrando que todas essas idades, elas devem ser comprovadas na data da posse, ok? Todas essas idades devem ser comprovadas na data da posse. Isso está no parágrafo 4º, parágrafo 3º, melhor dizendo, do artigo 14. O parágrafo 4º, ele fala da inelegibilidade absoluta. Onde se lê são inelegíveis, leia-se são absolutamente inelegíveis. E ser absolutamente inelegível significa o que, Éden? Não poder ser eleito para nenhum cargo. Quem é que não pode ser eleito para nenhum cargo? Os inalistáveis e os analfabetos. Bom, esses não podem ser eleitos para nenhum cargo. Por quê? Quem não tem título não pode ser votado. Quem não pode votar não pode ser votado. Quem não pode eleger não pode ser eleito. Então, não pode ser eleito, é inelegível quem é inalistável, ok? Quem não pode se alistar. Quem não pode se alistar não pode se eleger. Porque se de um lado nem todo eleitor pode ser eleito, um analfabeto, por exemplo, é um eleitor que não pode ser eleito, por outro lado, todo eleito necessariamente precisa ser um eleitor, porque todo elegível precisa estar alistável, senão ele vai ser inelegível na hipótese dele ser também inalistável, ok? Então, para ser elegível tem que ser alistável, porque são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Lembrando que no parágrafo 2º, a Constituição já tinha dito aqui que são inalistáveis quem Éden? Os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Os estrangeiros e os conscritos, ok? Esse foi o parágrafo 4º. Aqui, meus amigos, nós terminamos a inelegibilidade absoluta. Existem outras inelegibilidades, que é a inelegibilidade relativa. Olhe lá, a inelegibilidade que veda eleição para alguns cargos. A do parágrafo 5º, ela traz a vedação ao terceiro mandato consecutivo para chefes de executivo, prefeito, governador e presidente, só podem ser reeleitos para um único período subsequente. Ou seja, o parágrafo 5º, ele diz que prefeito, governador e presidente só podem ser reeleitos para um único período subsequente. Ou seja, só 2 mandatos consecutivos, não pode ter 3 seguidos. Pode ter vários alternados, mas seguidos só 2. 3 já não pode. O parágrafo 6º, olha lá, fala do Instituto da Desincompatibilização. Desincompatibilização. E desincompatibilização para dizer o que, Éden? Que chefes do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente, para se candidatarem a outros cargos eletivos, precisam renunciar aos respectivos mandatos em até 6 meses antes do pleito. Então, chefes do Poder Executivo, para se candidatarem a outros cargos eletivos, precisam renunciar aos respectivos mandatos em até 6 meses antes do pleito. E, finalmente, a inelegibilidade reflexa, que é a inelegibilidade agora do parente do chefe do Poder Executivo. Olhe lá, não mais do chefe, e sim do seu parente. Quem é o parente? O cônjuge, e aí você acrescenta ao lado do cônjuge o companheiro e o parceiro homoafetivo, o companheiro da união estável e o parceiro da união homoafetiva, e demais parentes, consanguíneos ou afins, até que grau, Éden? Cuidado, as provas adoram mexer nesse número, mas você lembra, é até o 2º grau. Até o 2º grau ou por adoção, parentes de presidente, governador e prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já era titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Qual é a ideia? O chefe o chefe do Poder Executivo, ele pode ter vários parentes. O parente do chefe do Poder Executivo não pode ser eleito na sua jurisdição. Então, se eu sou prefeito, meu irmão não pode ser vereador no meu município. Se eu sou governador, meus parentes não podem ser eleitos para nenhum cargo municipal ou estadual dentro do estado que eu governo. Se eu sou presidente, o meu parente, esses aí mencionados, não podem ser eleitos para nada dentro deste país. Ok? A não ser que o parente já tenha mandato eletivo e apenas seja candidato à reeleição. A ideia é essa. Tudo beleza, meus caros? Lembrando que a súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que se você está separado, isso pouco importa para o direito. A separação, a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Então, se você se separou da sua mulher, para fins de inelegibilidade, ela ainda entra como cônjuge, mesmo que você esteja separado. Se a separação se deu no curso do mandato, ela ainda é considerada inelegível. Súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Tudo beleza? Tudo jóia? Bom,
Aqui nós fechamos essa previsão dos direitos políticos, os mais importantes, dada a exiguidade do nosso tempo. E agora vamos partir aqui para a nossa bateria de questões. Vamos partir aqui para a nossa bateria de questões. Primeira questão, vamos falar sobre direito do trabalho. Olhe lá, as normas são relacionadas aos direitos sociais. Ministério Público da Paraíba, Noções de Direito Constitucional, Éden Nápoles. Nós temos aí. De acordo com a Constituição Federal, não constitui direito fundamental social. Não constitui direito fundamental social. Ora, nós vimos o rol dos direitos fundamentais sociais, e lá tem educação, lá tem trabalho, já tem moradia, lá tem saúde, mas o direito fundamental à crítica, ele não existe. Em nenhum momento foi falado em direito fundamental à crítica, como ele pede. Aquele que não é considerado um direito fundamental social, a crítica fica do lado de fora. 2. É direito social dos trabalhadores urbanos e rurais. Aí você tem duração do trabalho normal não superior a 6 horas diárias e a 40 semanais, na verdade são 8 horas diárias, na verdade, ele coloca um 6 aqui, está equivocado. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 90 dias. Se você busca lá no artigo 7º da Constituição Federal, ela fala que esse período aí é outro, não é um período de 90 dias, salvo engano, prazo de 120 dias. Deixe-me investigar aqui na Constituição Federal, só busquei esse dispositivo, Constituição, artigo 7º. No artigo 7º nós temos aí licença a gestante. E a licença a gestante é com duração de 120 dias, conforme eu havia dito. Isso está no inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal. Inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal. E o primeiro falou da duração do trabalho. A duração do trabalho é 8 horas diárias e 44 semanais. Isso está onde, professor? 8 horas diárias e 44 semanais no inciso 13 da Constituição Federal, tudo no artigo 7º. Terceiro fala do aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo de 90 dias nos termos da lei. Se você vai para o artigo 7º, deixe-me ver aqui qual é o inciso relacionado ao inciso prévio, ele fala sendo de no mínimo 30 dias nos termos da lei, mas deixa eu pensar o inciso para lhe dar informação positivada na Constituição. Aviso prévio é o inciso 21 do artigo 7º, proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Você tem a letra D aí dizendo proteção em face da automação na forma de lei complementar. Bom, proteção em face da automação na forma da lei, em nenhum momento a Constituição fala complementar. Qual o artigo, Éden? O artigo 7º, inciso 27, responde essa letra D, diz que ela está errada, não tem a palavra complementar. E finalmente você tem aí o seguro, que é o inciso 28, o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. É a literalidade do artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal. Por isso, por todos esses motivos, a questão 2 tem como gabarito a resposta correta, a letra E. Próxima questão, questão de número 3. A Constituição da República reconhece tanto aos servidores ocupantes de cargos públicos, quanto aos trabalhadores urbanos e rurais, incluídos os trabalhadores domésticos, os direitos a... E aí você tem uma série de direitos aqui nas letras A, B, C, D e E, que com certeza só aquela análise detalhada na Constituição de toma lá da cá, de você sair pensando um por um, lhe daria essa resposta correta. Que por acaso aqui na questão, olhe lá, veio direto com a letra A. Os direitos que todos esses titularizam são 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Bom, com certeza, todos os outros você tem ou um direito que uma categoria não possui, ou outro direito que essa possui, mas outra não possui, e por isso, olhe lá, para não perder tempo, já que temos outras questões, gabarito de cara na questão 3, ela já traz como resposta correta aí, questão 3, letra A. Agora a gente vai para a questão de número
4. Questão de número 4. Deixa eu colocar aqui. Questão de número 4. Você tem aí na tela. É privativo de brasileiro nato o cargo de... É privativo de brasileiro nato o cargo de cara, ministro do Supremo Tribunal Federal. Senador não, seria presidente do Senado. Juiz de direito não, seria ministro do STF, a letra A já está correta. Delegado de polícia não, nem deputado federal, talvez o presidente da Câmara, talvez não. Com certeza o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, esse é privativo de brasileiro nato, o cargo de presidente da Câmara, mas não de deputado federal. Da mesma forma, presidente do Senado é privativo de brasileiro nato, mas não o de senador da República. Presidente da Câmara e do Senado sim, mas não de deputado e senador. Então na tela é só você colocar o quê? O seu mp3.com para funcionar. E você tem ministro do STF, presidente da República com vice da Câmara e do Senado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Ok? Questão de número 5. João Pereira, sendo brasileiro naturalizado, brasileiro, poderá, letra A, sofrer distinção legal em relação aos brasileiros natos, ainda que a hipótese discriminatória não esteja na Constituição. Falso, a gente viu que distinção só aquela prevista na Constituição Federal. B, pode perder a nacionalidade por ato administrativo. Falso, a gente sabe que precisa de decisão judicial transitada em julgado se ele pratica uma atividade nociva ao interesse nacional. C, ocupar o cargo de presidente do Senado. Falso, porque é um cargo privativo de brasileiro nato. D, ocupar o cargo de vice-presidente da República. Falso, porque este também é um cargo privativo de brasileiro nato. E a letra E, alistar-se como eleitor. Verdadeiro. Ok, porque eu disse que tem que ter nacionalidade brasileira. Você viu comigo, é uma condição de alistabilidade, mas em nenhum momento eu falei nato. Tanto que pode ser nato ou naturalizado. Então, questão 5, olhe lá. Resposta correta, gabarito, letra E. Próxima questão, questão de número 6. Nos termos da Constituição Federal, são brasileiros natos. Ele quer saber quem são os natos. E aí você tem os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Não, esses são brasileiros naturalizados. Ele quer natos. Isso aqui são brasileiros naturalizados na forma do artigo 12, inciso 2, a linha A. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil até a maioridade. Não tem prazo para vir residir no Brasil. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil até a maioridade, em nenhum momento a Constituição diz que essa figura tem que residir até a maioridade ou que isso daria a ela a condição de nato. Falsa, letra B. Olhe lá, a gente viu que ele precisa vir residir no Brasil e optar a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. São coisas distintas. C. São natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Desde que estes não estejam a serviço de seu país. Verdadeiro. É o artigo 12, inciso 1, a linha A, gabarito, letra C. D. Os nascidos no estrangeiro, desde que de pai brasileiro e de mãe brasileira. Falso, em nenhum momento a Constituição disse isso. E os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Também não. Eles não serão natos. Falsa, a letra E. Questão 6, resposta correta, letra C de casa. Então, a gente viu que o português, inclusive, ele é equiparado aqui, brasileiro, Éden. O português ele é equiparado a brasileiro naturalizado, ok? O português é equiparado a brasileiro naturalizado. 7. Na tela. No que se refere a direitos políticos dispostos na Constituição Federal, assinale a opção correta. Letra A. É vedada a cassação de direitos políticos. Verdadeiro ou falso, Éden? De cara, gabarito, resposta correta, letra A. É proibida, é vedada a cassação dos direitos políticos. Se você abre a Constituição Federal, no artigo 15, está estampado em letras luminosas. Na tela, olhe lá, é proibida, é vedada a cassação de direitos políticos. É proibida, é vedada a cassação de direitos políticos. Comigo aqui na tela, olhe lá, nós temos aí, portanto, que previsão da Constituição, artigo 15, caput, letra A, questão 7, verdadeira. B.
Os brasileiros naturalizados podem votar, mas não podem concorrer a cargo eletivo. Falso, podem sim, desde que não sejam privativos de natos. C. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros naturalizados. Falso. Em nenhum momento a Constituição exigiu isso, diz que são obrigatórios para os maiores de 18 anos. D. Os militares federais não são alistáveis. Os militares federais não são alistáveis. Não são alistáveis os estrangeiros e durante o serviço militar obrigatório os conscritos. Nem todo militar é conscrito. Com certeza o conscrito é aquele que está no serviço obrigatório. Então, falsa letra D. E letra E, para ser eleito vereador é preciso ter no mínimo 18 anos de idade. Falso, você viu comigo que a idade mínima do vereador é a idade, ou melhor, ela colocou que tem que ter no mínimo 21 anos de idade. Isso é falso, porque você viu que a idade mínima do vereador é 18 anos. Então, falso a letra E. Lembrando que essas idades mínimas devem ser comprovadas na data da posse. Questão 7, gabarito letra A. Próxima questão, questão de número 8. E a questão 8 diz: a inelegibilidade em razão do parentesco, nos termos da Constituição Federal e em conformidade com o entendimento do STF sobre a matéria, letra A, não é afastada pela dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato. Verdadeiro. Eu acabei de falar que essa é a letra da súmula vinculante número 18 do STF. Ou seja, a dissolução do vínculo da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Então, gabarito, questão 8, letra A. Próxima questão, questão de número... próxima letra, questão de número 8, letra B. Impede, em qualquer hipótese, que o cônjuge do presidente da República seja candidato a cargos eletivos no território de jurisdição do titular. Impede em qualquer hipótese? Não. Por quê? Porque se ele já for titular de mandato eletivo e apenas esteja indo candidato à reeleição, não vai haver impedimento, conforme a gente colocou, ressalva do final do parágrafo 7º do artigo 14. Falsa letra B. Não é em qualquer hipótese. C. Alcança no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos até o 2º grau por adoção, excetuados os afins do presidente da República. Ora, meus caros, você tem aí o artigo 14, parágrafo 7º, inclusive por afinidade, consanguíneos ou afins. Ele erra por ter colocado excetuados os afins, falsa letra C. E aí você tem D, é absoluta, somente podendo ser fixada taxativamente pela Constituição. Na verdade, a Constituição, no parágrafo 9º do artigo 14, ela diz que lei complementar poderá trazer outras hipóteses de inelegibilidade, como a lei da ficha limpa trouxe. Então, não é absoluta, fixada taxativamente pela Constituição. Falsa letra D. E a letra E diz o quê? Alcança no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 3º? Não. Conforme eu disse, ele adora brincar com esse número, é até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República. Então, falsa letra E, gabarito, questão 8, letra A. Questão de número 9. As idades mínimas de 21, 30, 35 são condições para elegibilidade, respectivamente? São condições de elegibilidade, respectivamente, para... Bom, prefeito 21 está certo. Ele quer saber o quê? 21, 30 e 35. Respectivamente, 21 prefeito está certo, governador 30 está certo e presidente 35 está certo. De cara, questão 9, gabarito, letra A. Qual é o erro das demais? Prefeito 21 está certo, deputado federal não é 30, é 21, está errado. Presidente 35 estaria certo. Vereador não é de 21, é 18, está errado. Deputado é 21, deputado não é 30, está errado também. E governador também não é 35, é 30, está errado. Ele quer 21, 30 e 35. D. 21, deputado estadual, está certo. 30, prefeito está errado, porque prefeito é 21 também, está errado. E governador de estado, 35 está errado, porque é 30. E deputado estadual, 21 está certo. Prefeito 30 está errado, porque prefeito é 21 também. E senador 35 estaria certo. 35 estaria certo. Mas por causa do prefeito, letra E está errada, D falsa, C falsa, B falsa. Questão 9, gabarito, letra A. E finalmente, questão de número 10. Jardim é prefeito do município XZA. XZA. É o novo lançamento da Hyundai. XZA.
e pretende se candidatar para o cargo de governador do estado de Goiás na próxima eleição. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal, Jardim, bom, ele é prefeito e pretende se candidatar para o cargo de governador. Você lembra do parágrafo 6º do artigo 14? Eu falei do Instituto da Desincompatibilização. Eu falei que chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, para se candidatarem a outros cargos eletivos, devem renunciar aos seus respectivos mandatos em até 6 meses antes do pleito. Devem renunciar aos respectivos mandatos em até 6 meses antes do pleito. Então, na tela, olha lá, nós temos aí, letra A, deverá renunciar ao respectivo mandato em até 6 meses antes do pleito. De cara, questão 10, gabarito, letra A. B. Deverá renunciar ao respectivo mandato de prefeito até 9 meses antes do pleito. Não é 9, são 6. C. Deverá renunciar ao respectivo mandato em até 12 meses antes do pleito. Falso, não é 12, é 6. D. Não poderá candidatar-se ao cargo de governador. Falso, pode sim. Por expressa vedação constitucional, independentemente de renúncia do cargo de prefeito. Falso, se renunciar 6 meses antes, pode. E E. Só poderá candidatar-se se houver concordância expressa do Tribunal Superior Eleitoral. Não tem nenhuma previsão que condicione a concordância expressa do TSE, bem como a renúncia a qualquer tempo. Tem que renunciar 6 meses antes, basta só isso. Então, questão 10, gabarito, letra A. Ok, meus caros? Tudo beleza, tudo jóia. Com isso a gente fecha a nossa exposição neste que é o nosso segundo encontro, de um total de 3 que nos foram reservados, tendo falado de direitos individuais, sociais, nacionalidade e direitos políticos. Ok? Áudio número 2, bateria de 10 questões. Tudo beleza? Muito obrigado. Jesus os acompanhe. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.